Eu quero cumprimentar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a abrir vossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 4 e verso 38 em seguida, que vai dizer: E voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande no fogo e faz um caldo de ervas para que os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira e a colheu, dela enchendo a sua capa de frutas amargas. Então veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim deram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Pode se assentar, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra tem uma cuja interpretação diferenciada, na qual nós trazemos para os dias atuais e começamos a contemplar que dentro desta passagem, na qual muitas pessoas não encontram interpretação, não encontram explicação, e muitas das vezes elas não conseguem compreender o que está querendo dizer dentro desta passagem. Mas Deus, neste momento, Ele me traz ao conhecimento a interpretação desta palavra, daquilo que o Senhor quer falar atualmente com o seu povo. Porque a palavra do Senhor está dizendo que trouxe-se um caldo, e nesse caldo se havia morte. Morte na panela é porque se havia um veneno na panela. Porque a palavra vai dizer que por causa que os homens não conheciam as frutas que estavam apanhando, as ervas que eles estavam apanhando, eles acabaram apanhando uvas bravas, frutas amargas, venenosas, para se fazer um caldo a qual iria alimentar os profetas. Nós olhamos para esta passagem e conseguimos entender que a falta de conhecimento do povo faz você trazer frutas amargas e uvas bravas para a sua panela. Tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento, têm colhido uvas bravas, têm colhido frutas amargas e têm posto na panela para oferecer a outras pessoas. O que Deus está querendo dizer neste momento? Através desta palavra: por falta de conhecimento, o povo se corrompe, assim como diz no livro de Oséias. Por quê? Porque muitos estão trazendo coisas sem conhecimento. Quando alguém não conhece o que significa aquela coisa, esta pessoa traz para o meio do povo de Deus como objeto, como um alimento, não conhecendo ela o que significa, se é algo que pode prejudicar. E muitas pessoas entre o povo de Deus, não conhecendo aquilo que vem de Satanás, tem introduzido no meio do povo de Deus aquilo que Deus se aborrece, aquilo que contamina, aquilo que estraga o verdadeiro evangelho. Deus está dizendo neste momento: muitos têm contaminado o meu evangelho, o evangelho da santidade, o evangelho reto, o evangelho que não tem brecha para o diabo. Muitas pessoas têm contaminado o verdadeiro evangelho com uvas bravas, com frutas amargas, porque não tem conhecimento para estar exercendo dentro da palavra de Deus. A falta de conhecimento faz você colher uvas bravas e colocar essas uvas em um caldo, fazer um caldo com essas uvas bravas, entendendo que esse caldo será venenoso e será envenenado todos aqueles que provarem. Tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão envenenadas pelo falso evangelho que está sendo alimentado. Pastores estão trazendo o falso evangelho contaminado para cima dos púlpitos. Por quê? Por causa da falta de conhecimento, o povo tem se corrompido, o povo tem se destruído. Pastores que não têm conhecimento do verdadeiro evangelho, da santidade,
autoridade do mundo espiritual tem contaminado os altares, trazendo uva brava, trazendo alimento contaminado, trazendo o evangelho contaminado para cima dos púlpitos, para dentro das igrejas, e o povo tem sido envenenado, o povo tem morrido espiritualmente por causa desse falso evangelho atual, contaminado por coisas que a palavra de Deus está condenando, mas que os pastores, os líderes estão dizendo que não tem problema, que não tem pecado, mas a palavra de Deus declara: não traga uva brava para cima do meu altar, não traga uva brava para cima dos meus altares. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Deus está dizendo: louvado seja o Senhor, não traga uvas bravas para cima do meu altar. Tem muitas pessoas oferecendo pão imundo em cima dos altares. Tem muitas pessoas oferecendo alimento contaminado em cima dos altares. Louvado seja o Senhor. O falso evangelho que está sendo pregado atualmente é um caldo que foi feito de uva brava. Sabe por quê? Porque está envenenado, está contaminado. Quando nós encontramos uma pessoa que prega meias verdades, você sabe o que é isso? É evangelho contaminado, evangelho na qual eles depositaram uvas bravas. Afeta, porque tem veneno nesta panela. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós entendemos através desta palavra que existe uma situação que não pode ser resolvida quando se existe contaminação. A única situação que Deus nos traz a solução por evangelho que já está contaminado é substituir pelo verdadeiro, substituir pelaquilo que é verídico, pelaquilo que é verdadeiro, pelaquilo que é sincero, pelaquilo que é amável. Sabe por quê? Porque o evangelho falsificado, o evangelho contaminado irá matar pessoas. Tem muitas pessoas mortas espiritualmente porque o pastor delas falaram que o segundo casamento não era pecado. Tem muitas pessoas mortas espiritualmente porque os seus líderes, seus pastores disseram que pintar a cara igual um bozo não é pecado. Tem muitas pessoas mortas espiritualmente porque seus pastores falaram que usar joias não é pecado. Tem muitas pessoas mortas espiritualmente porque seus pastores falaram que a fornicação não é pecado. Tem muitas pessoas mortas espiritualmente porque seus líderes ensinaram que ela não está praticando pecado quando ela está tendo relação fora do casamento. Tem muitas pessoas mortas espiritualmente por causa deste evangelho contaminado, composto por ervas bravas, composto por ervas amargas, que irão trazer a destruição, que irão trazer a morte, porque o alimento é para alimentar e não é para matar. Louvado seja o Senhor dos exércitos. O evangelho contaminado dos últimos dias que quer influenciar alguém. A influência não provém de Deus, a influência é diabólica. O diabo influencia porque ele não tem o poder de converter alguém ao seu nome, mas quem tem o poder dos grandes céus de poder converter totalmente uma pessoa é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A influência não provém de Deus. Que evangelho é esse doce que nós estamos vivendo? E as pessoas são repreendidas e começam a passar mal, começam a desmaiar, porque não aguentam a repreensão, não suportam a sã doutrina, não suportam a verdade. Uma pessoa que se diz ser influenciadora cristã, quem que esta pessoa quer influenciar? Vestido um tomara que caia, influenciando a pessoa a sensualidade. De primeiro, que Deus não está na influência. De primeiro, que Deus não traz influência. Deus converte. Quem influencia o diabo, quem transgride o diabo, porque Deus quer convertido. Deus não quer influenciador. Deus quer alguém que se converta. Deus quer alguém que se arrependa, porque a influência não provém do reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, o assunto está muito sério, porque atualmente nós temos contemplado pessoas
que estão dizendo ser influenciadoras cristãs, mas que estão com tomara que caia, mas estão com o cropped nas redes sociais, dizendo eu sou influenciadora cristã. Alabacanderevachou. Que influenciadora cristã você pensa que é? Com o tomara que caia, com o cropped, tomara que caia, porque quando cair Deus te pega. Louvado seja o Senhor. Muitas pessoas estão trazendo esse falso evangelho contaminado, o evangelho barato, o evangelho doce, que traz uvas amargas, uvas bravas, veneno para cima do altar, porque o alimento foi contaminado por causa dos falsos profetas. As pessoas sem conhecimento, que não conhecem a verdade, que não conhecem o mundo espiritual, estão trazendo o erro para cima dos altares. E a palavra de Deus vai dizer que deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram, disseram: homem de Deus, há morte na panela. E não puderam comer. Sabe por quê? Porque quem tem visão espiritual, quem tem o discernimento, quem tem o conhecimento, vai saber que o alimento que está sendo oferecido em cima do altar está contaminado. Quem tem o discernimento, quem tem o conhecimento da parte de Deus, vai saber que o evangelho que está sendo pregado atualmente está errado. Mas o Senhor sempre vai levantar uma pessoa para alertar. Deus sempre vai levantar profeta para alertar. Existe veneno nesta panela. O pastor está pregando, está falando de Jesus, está falando contra o pecado, mas existem certos detalhes, existem certas coisas dentro do regulamento da Bíblia que esta pessoa, ela diz que não é pecado. Louvado seja o Senhor. Existem muitos pastores que dizem cigarro é pecado, bebida é pecado, mas aceita pessoas jogarem Free Fire, aceitam pessoas se prostituírem, aceitam pessoas se vestir indecentemente. Louvado seja o Senhor. Tem muito pastor que diz que a tatuagem é pecado, prega que a tatuagem é pecado e deixa as irmãs tatuarem a sobrancelha, deixa as irmãs fazerem a sobrancelha, passar um piche na sobrancelha. Louvado seja o Senhor. O que é isso? Alimento contaminado. O diabo tem enganado com meias verdades. Está cheio de pessoas que pregam meias verdades, e com o tempo a sua capa irá cair, porque Deus vai levantar pessoas que vão dizer: homem de Deus, tem veneno nesta panela. Deus vai levantar pessoas que irão alertar, que irão dizer: há veneno nesta panela. Existe veneno nesta panela, porque a pessoa está abolindo uma coisa, está pregando contra uma coisa, mas está aceitando outra. Isso se chama evangelho contaminado. Porque os homens que pegaram as uvas bravas, as frutas amargas, para fazer o caldo dos profetas, as uvas que eles pegaram pareciam uvas verdadeiras, pareciam uvas que eram para alimentação. Mas a palavra de Deus está dizendo que eram frutas amargas, uvas bravas, porque eram tão parecidas com uvas verdadeiras, com uvas comestíveis, que eles acabaram colhendo. Louvado seja o Senhor. Mas a palavra de Deus está dizendo que houve-se morte na panela por causa do veneno dessas uvas. Tem muitas pessoas que estão com capa, estão pregando meia verdade, estão pregando falso evangelho, e muitas pessoas sem o conhecimento, sem o discernimento, têm pensado que estas pessoas são verdadeiras. Não seja enganado, porque Deus está levantando hoje pessoas para dizer: há veneno nesta panela, profeta. Existe veneno nesta panela, porque de acordo com aquilo que está escrito, existem coisas que estão erradas, de acordo com aquilo que esta pessoa tem oferecido, porque
porque por mais que as uvas bravas parecem como as verdadeiras, como as comestíveis, Deus está dizendo: tenha discernimento, tenha conhecimento, para que a panela, para que o veneno na panela não venha te matar. Louvado seja o Senhor. Deus está querendo dizer neste momento: haverá um tempo que eu enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão nem sede de água, mas sim de ouvir as verdadeiras palavras do Senhor, porque o evangelho está sendo contaminado pelos falsos profetas que têm plantado dentro da igreja uvas bravas, pão imundo, alimento contaminado. Estão oferecendo alimento contaminado. A palavra de Deus vai dizer que trouxeram-se farinha e deitaram na panela. Trouxeram-se pães das primícias para alimentar o povo. Deus está enviando pessoas que realmente vão trazer o alimento verdadeiro, e não é o evangelho contaminado, não é o evangelho barato, não é o evangelho doce, não é o evangelho enganoso que traz condenação para o homem, mas sim o verdadeiro evangelho que produz a salvação. Tem pessoas que Deus está levantando para trazer o verdadeiro evangelho, porque tem muitas pessoas que estão produzindo alimento contaminado, estão pronunciando alimento contaminado, estão trazendo uvas bravas para cima do altar. Muitos estão pregando e não estão vivendo, muitos estão falando mas não estão vivendo. Deus vai dar um basta nisso tudo. Deus vai levantar quem realmente vive aquilo que prega, quem realmente come daquilo que Deus oferece. Deus vai levantar pessoas que ainda recebem e se alimentam do pão que Deus está dizendo, porque a palavra de Deus está dizendo que não somente do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A verdade de Deus te alimenta, a verdade de Deus te sustenta, a verdade de Deus te liberta, a verdade de Deus te arranca do pecado, te arranca da prostituição. Deus está dizendo: estou eu levantando pessoas que tragam alimento verdadeiro, porque não é o pão materializado na qual nós comemos, mas sim a palavra de Deus, porque é o próprio alimento, e esse alimento ele não pode ser contaminado pelos falsos profetas. Amém? Quero deixar esta palavra para a igreja. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.